Olá, todo mundo! Eu sou Giovanni do Monte e vocês estão mais uma vez no Covil do Narrador, esse meu humilde lar onde são os tesouros que guardam os dragões. E hoje, em mais um episódio da série do Tutorial Dungeon World, eu vou apresentar para vocês um resumo do que são os objetivos, os princípios e os movimentos do mestre de jogo. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, porque graças a vocês eu alcancei a minha primeira meta no canal, que era ultrapassar 50 inscritos. Então, realmente muito obrigado. Sem vocês eu não estaria fazendo tanto esforço para aprender a lidar com aplicativos de vídeo, a aprender a fazer esses efeitos especiais todos. Então, valeu, galera, e vamos continuar a bola para frente. Em Dungeon World, a tarefa do mestre talvez seja mais difícil de que em outros jogos semelhantes de fantasia épica ou fantasia heróica, fantasia medieval, como vocês queiram chamar. O mestre de jogo, ele tem que fazer as coisas acontecerem. Embora ele não seja dono da história, como se parece em outros jogos. No caso de Dungeon World, ele dá o começo da história e ele dá oportunidade de colaboração para os outros jogadores, porque esse é um jogo narrativo onde todos os participantes têm mais ou menos o mesmo poder de interação com o cenário, com a história. Enfim, eles podem interferir em tudo que vai acontecer também, na dependência das jogadas de dados que eles vão fazer. Então, estão descritos nas regras do Dungeon World objetivos, princípios e movimentos que o mestre de jogo utiliza para fazer com que todas as coisas aconteçam. Mas é muito importante que os mestres novatos nesse jogo percebam que tudo o que o jogo está tentando fazer é te orientar em como fazer as coisas acontecerem. Nesse jogo não pode acontecer de parar a história. As coisas têm que continuar acontecendo. E é isso que os objetivos, princípios e movimentos tentam fazer você aplicar. São objetivos do mestre de jogo em Dungeon World. Retratar um mundo fantástico para começo de conversa. Encher a vida dos personagens com aventuras. E jogar para descobrir o que acontece. Ou seja, ele também não tem domínio sobre como a história vai continuar, como a história vai. Para cumprir esses objetivos, existem princípios que ele deve seguir. Não é necessário decorar, e eu não vou mencionar aqui todos eles, mas é importante você saber alguns deles. Quando você desenha mapas, você não deve fazer um mapa completo que aponte o lugar onde está todos os tipos de criaturas, tesouros, as dungeons do seu universo que você está criando. Deixe lacunas para serem preenchidas pelas próprias descrições e históricos dos personagens. Foque nos personagens, eles são os protagonistas e os verdadeiros guias da maneira como a história vai acontecer. E, acima de tudo, quando se dirigir aos jogadores para dar sequência a uma cena, dar sequência à história, esqueça o nome do jogador, fale com o nome do personagem. Tenha os jogadores ativos dentro da história, o famoso modo 1. Faça com que todas as cenas aconteçam quando você pensa na ficção. Toda lógica tem que ser aplicada à ficção, ao contexto da aventura que você está criando. E nunca deixe de lado as cenas que podem estar ocorrendo no background, no pano de fundo da história que está sendo apresentada na frente dos holofotes. A respeito disso, também é importante pensar nos movimentos. Faça com que os movimentos que você vai usar, e eu vou explicar daqui a pouquinho, sejam movimentos consequentes. Ou seja, os jogadores fizeram alguma coisa e a sua consequência são os movimentos do mestre. Não se esqueça que você pode guiar uma história narrativa construída de forma colaborativa, fazendo perguntas e usando as respostas que forem dadas. Então, não se preocupe que você vai adquirir a capacidade de improvisação através desse princípio. Faça perguntas e use as respostas. Não se esqueça, seja fã dos personagens. É baseado no que você acha que esses personagens fariam de mais legal que você deve fazer com que a história aconteça, sempre recheada de muitos perigos. Agora,
Antes de falar sobre quais são os movimentos que o jogo permite que o mestre faça, é importante entender quando você vai realizar esses movimentos. Em geral, você vai realizar esses movimentos quando as regras pedirem, mas isso se refere normalmente a uma falha dos jogadores, e aí são os chamados movimentos pesados, aqueles movimentos que tomam recursos dos personagens, principalmente pontos de vida ou itens, ou simplesmente um benefício que eles esperavam ter na aventura e agora vão deixar de ter. Pode ser até o sentido de para onde ir, um movimento pesado pode tirar eles desse caminho, quando eles falharem. Se os jogadores olharem para vocês na expectativa do que vai acontecer, também você vai realizar um movimento. E se eles te derem uma oportunidade de ouro, fizeram alguma coisa na história que precise de uma resposta que um dos movimentos de mestre de jogo parece que vai dar, use os seus movimentos. É assim que funciona. Agora eu vou citar para vocês todos os movimentos dos mestres que estão disponíveis no Dungeon World. E se for algum que pode de repente causar alguma dúvida, eu vou esclarecer com um pouquinho mais de esmiuçamento. Usar o movimento de um monstro, de um perigo ou de um local. Imagine que você tenha, por exemplo, uma armadilha que é acionada quando os personagens estão percorrendo um determinado corredor. Esse seria o movimento que você faz para que a armadilha seja acionada. Se você está realizando um combate, uma cena de combate, e um determinado monstro tem um movimento onde ele comanda outro monstro para atacar os personagens no lugar dele, esse seria o movimento de mestre que você usa para que esse movimento do monstro aconteça. Revelar uma verdade indesejada é uma coisa um pouquinho duvidosa. Esse movimento significa que você vai fazer acontecer alguma coisa que os personagens não gostariam que acontecesse. Como quando Indiana Jones vai cair em um buraco e descobre que lá embaixo existem cobras. Mostrar sinais de que uma nova ameaça está surgindo é mais ou menos assim. Quando a Irmandade do Anel estava percorrendo as Minas de Moria e eles ouviram barulho que indicava que em outros corredores estavam vindo goblins, orcs e por aí vai. Isso é mostrar que uma nova ameaça está surgindo. Então você pode utilizar esse movimento para indicar aos jogadores que se preparem. Causar danos. Um monstro ou um perigo causa dano nos personagens. Levando em conta que o mestre nunca rola dados, você pode definir simplesmente quanto de dano os personagens sofrem, ou você pode indicar a um jogador que role o dado por você para causar o dano. Gastar os recursos do personagem é algo que pode ser temporário ou permanente dependendo da gravidade da cena. Então você pode fazer, por exemplo, uma cena em que o personagem fez um ataque contra um monstro que você estava utilizando como NPC. E aí ele bateu sua espada contra o escudo do monstro. Você pode decidir que ele quebrou essa espada, ou você pode decidir que ele perde essa espada, que saltou longe, lá no fundo da sala. E aí ele vai ter que ir procurar. O recurso dele está gasto nesse momento. Então, esse movimento de mestre prejudica um pouco o jogador, porque ele vai ter que improvisar, ele vai ter que buscar uma maneira de contornar a perda do recurso. Mas aí pode acontecer, por exemplo, também, que você tem um personagem que tem um explosivo dentro de uma algibeira e ele caiu num rio. Então você gasta o recurso quando você diz a ele que esse explosivo perde efeito a partir de agora que a algibeira está molhada. Voltar os movimentos do personagem contra ele próprio. É um movimento complicado de fazer e normalmente você só vai fazer se houve uma falha. Pelo menos os exemplos que eu consegui são assim. Digamos que o clérigo do grupo tenta entrar em comunhão com a sua divindade, mas ele falha. O que você faz, então, é aproveitar o canal de comunicação do clérigo com a sua divindade para que uma entidade desconhecida e antagônica a ele entre em contato com ele tentando levá-lo à loucura. E assim a história vai numa direção completamente inesperada para todos os jogadores. O próximo movimento é bem fácil. Você separa o grupo. Separá-los é um movimento que é simples assim. Digamos que eles estão no meio de um combate e você decide separá-los. Você cria hordas separadas de orcs, goblins, kobolds, sei lá o que está acontecendo ali,
E os grupos de diferentes monstros acabam cercando eles e fazendo com que metade do grupo fique para um lado, metade do grupo fique para o outro. Ou você poderia simplesmente fazer com que, durante uma corrida por um corredor, aconteça um deslizamento de terra e parte do grupo cai para o outro andar. E a metade do grupo fica onde eles estavam antes. O próximo movimento é oferecer uma oportunidade adequada para o uso das habilidades de classe. O exemplo mais fácil disso é quando você chega numa floresta e você descreve que está ouvindo, que os personagens estão ouvindo barulhos, os sons dos animais, o som do vento, qualquer coisa. E aí você pede pro ranger do grupo, ranger, patrulheiro, guardião, sei lá como você vai chamar isso, que use suas habilidades para identificar o que pode estar acontecendo nessa mata, já que ele é um especialista nesse assunto. Mostrar uma desvantagem de classe, raça ou equipamento é um movimento complicado de usar. Digamos que o personagem estava meio que se achando, todo garboso lá, numa taverna, tentando passar a trova no taverneiro para conseguir um desconto, e aí ele falhou. Ou você já tinha guardado esse movimento para agora, ou para uma oportunidade de ouro, mas não foi exatamente uma falha. Você coloca uma situação em que nesta cidade existe um grande rancor dos habitantes contra a raça do personagem, por causa de um conflito antigo, e faz com que um NPC passe esse rancor através da maneira como ele atende, como ele responde. E ele vai contar toda a história ali e fazer com que a personagem tenha que improvisar uma maneira de não ir preso, não ser espancado, não ser linchado, não ser expulso, seja lá o que for. Oferecer uma oportunidade com ou sem custos é mais ou menos como quando Bilbo Bolseiro descobre o tesouro do Smaug. Existe uma enorme oportunidade de ele conseguir um determinado item lá dentro desse tesouro enorme. Se não me engano, ele queria conseguir uma pedra. Agora eu não estou recordando bem do filme nem do livro, tá, pessoal? Mas eu estou tentando dar um exemplo. O mestre apresenta o seguinte: a oportunidade está diante de você, a pedra está visível, mas se você for até ela, provocará barulho e acordará Smaug. É decisão do jogador ir até a pedra diretamente ou se ele vai pensar em alguma outra maneira de chegar, porque o custo para conseguir a pedra diretamente seria acordar o dragão. Colocar em alguém em apuros é exatamente isso. Na minha campanha que estou mestrando pela internet, um dos personagens tentou furtivamente espionar as ações de um bando de orcs que estava em uma operação de guerra. Não conseguiu, ele falhou. Então eu coloquei ele em apuros. Como? Eu derrubei ele de um barranco. Enquanto ele estava fazendo a sua espionagem, ele se prendeu os pés às raízes de arbustos e aí ele caiu pelo barranco, indo parar aos pés de alguns orques. Isso é um apuro bem grande. O último dos movimentos é dizer aos jogadores os requisitos ou as consequências de suas ações e então fazer uma pergunta. Digamos assim, eles estão querendo escalar uma superfície como uma escadaria de pedra dentro de uma dungeon para alcançar uma coroa que está lá em cima. Você coloca como requisito que o personagem vai ter que descartar a sua mochila porque ela está muito pesada. Só que existe o risco de algum inimigo vir até eles e roubar o seu equipamento. Então ele vai ter que decidir o que ele vai fazer. Você vai simplesmente perguntar o que você vai fazer com isso. E é assim que se mestra Dungeon World, com base nos objetivos, nos princípios e nos movimentos. Eu espero ter conseguido ser claro. Eu ainda estou aprendendo Dungeon World. A parte de mestrar é bem complicadinha no início, porque a gente pensa que é mais do mesmo, mas não é. Para manter o espírito do jogo, tem que captar bem como essas coisas funcionam. Mas no final das contas é bem gratificante, porque jogar de improviso com esses princípios e com esses movimentos acaba sendo muito divertido, muito legal. Eu tô adorando o semestre de Dungeon World e espero ter conseguido ensinar para vocês o que é semestre de Dungeon World no episódio de hoje. Se vocês gostaram da maneira como eu expliquei, curtam o vídeo. Se vocês acham que eu poderia ter melhorado alguma coisa, se gostariam de mais esclarecimentos, comentem aí. Se o vídeo merece, compartilhem
E inscrevam-se no canal quem ainda não está inscrito. Bora buscar 100 inscritos.